E no vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Lois percebeu que Peter na verdade não era o homem da casa, pois chegou a ser abandonada por ele quando mais precisava. Após o Peter, com a ajuda de seus amigos, ter planejado um lindo passeio de barco, tendo em vista que acabou esquecendo do aniversário de casamento com a Lois. Porém, não bastando ter esquecido aquela data importante, Peter também mostrou não ser o homem que Lois pensava que fosse, o que resultou com ele fazendo de tudo para convencê-la do contrário. O episódio começa com a família reunida no café da manhã, e com o Peter chegando ali com um questionamento bastante inusitado, pois queria saber como fazia para esvaziar o reservatório de uma boneca inflável, falando que no site só chegou a encontrar depoimentos. Em seguida ele foi questionado se sabia que dia era hoje, porém enquanto sabia do aniversário de alguns famosos, Peter também aparentava ter esquecido do seu aniversário de casamento, mas logo revelava que não havia esquecido de maneira alguma, porém ela teria que esperar até de noite para ver o seu presente, com a Lois questionando o motivo daquela demora toda, mas Peter a tranquilizava falando que sua reação seria bem positiva. Você vai sorrir mais do que quando eu saí na capa da revista Mad. Mad. Vocês crianças não se lembram da Mad, nem de revista nenhuma. Momentos depois, enquanto andavam pela vizinhança, Stewie acaba percebendo aquele frigobar em um ótimo estado, mas primeiro teria que brigar com um ator de baixa estatura por ele. Em seguida ele fala sobre a possibilidade do mesmo estar funcionando, pois se caso estivesse havia pensado em colocá-lo no seu quarto, com o Brian comentando que ele era muito novo para ter um frigobar no quarto, e o Stewie que aparentava que seguiria em frente com a ideia. Enquanto isso Peter chegava no Ostra bêbada, e era surpreendido por seus amigos que lembraram do seu aniversário de casamento, com ele questionando como até seus amigos sabiam daquela data importante, e Quagmire logo respondia que só sabia porque seguia Lois, mas não aparentava estar falando de seguir como nas redes sociais. Durante isso ele comenta que acabou esquecendo do seu aniversário de casamento, e ainda por cima também inventou uma mentira que só havia piorado a situação, pois teria que pensar em uma ideia antes do anoitecer. Porém, enquanto Joe havia pensado em uma ideia inusitada, pois se tratava de um balde com 3 tipos de pipocas que todas vinham separadas. Cleveland, por outro lado, aconselhou que levasse a Lois para jantar, e Quagmire comentava sobre não estar um pouco tarde para fazer isso. No entanto, Joe continuava comentando sobre a sua ideia das pipocas, pois achou que eles estivessem interessados em saber como eram feitas. Durante isso Peter foi surpreendido por um homem que havia escutado a conversa, falando que tinha um barco a motor silencioso que poderia lhe emprestar, com o Peter gostando da ideia de levar a Lois para uma noite romântica no porto de Quahog, enquanto Joe revelava que o balde de pipoca também era prova d'água. E se você quiser, também posso remar ao seu lado e tocar Brandy num acordeon. Não só o barco, obrigado. Ah, eu sempre acabo exagerando. Já de volta em casa, Stewie mostrava os diversos itens que havia colocado em seu frigobar, enquanto Brian só queria saber como fez para trazer aquilo até o quarto, com o Stewie mesmo revelando ter feito isso sem a sua ajuda, mas resolveu lhe dar um daqueles seus refrigerantes, com ele logo percebendo que a Coca-Cola não estava tão gelada, e o Stewie revelando que as coisas lá dentro ou estavam mornas ou congeladas. Porém Brian voltava a falar que não achava uma boa ideia ele ter um frigobar, e o Stewie revelava que não iria escutar alguém que colocava o emoji de fogo em todas as fotos de uma famosa. Eu não quero conselhos do cara que coloca um emoji de fogo em todos os posts da Dua Lipa no Instagram. Ela não vai responder, Brian. Ela respondia antes de ter tantos fãs. Ela tinha 14 anos, pensou que você tinha 11, porque você falou que tinha 11. Porque eu tinha 11 anos. Viu? Ainda tá falando isso. Já à noite no porto de Quahog, Peter finalmente surpreendia Lois com seu presente de aniversário, e enquanto ela falava que tinha suas dúvidas quanto àquela sua surpresa, Lois também revelava que se surpreendeu com aquele jantar romântico, falando que tudo seria perfeito se não fosse por aquele cruzeiro, pois não conseguiam atracar devido à época que eles estavam. Em seguida Lois fala que tinha algo no mar que era mágico para ela, o que logo resulta nela tirando toda a sua roupa e pulando na água. Porém, quando Peter resolveu fazer o mesmo se juntando a ela, também acabou causando uma enorme onda que atingiu aquele cruzeiro. Durante isso Lois comenta sobre todos os detalhes que tornavam a noite perfeita, porém logo percebia uma barbatana triangular vindo na direção deles, o que rapidamente resulta com o Peter entrando em pânico, e sem a Lois acabou pegando o barco para ir embora dali, com ela pensando que aquele poderia ser o seu trágico fim, quando felizmente acaba descobrindo que se tratava apenas de um golfinho, e graças à sua ajuda ela rapidamente conseguiu chegar em terra firme. Perfeito. Olha só o que apareceu na praia. Hashtag alga vermelha. Baleia encalhada. Já no dia seguinte, enquanto a família reunida tomava café da manhã, Brian chegou ali questionando como havia sido a noite dos pombinhos, e logo descobria que o Peter assim que viu um tubarão deixou a Lois para trás, com ela falando que sempre achou que ele fosse o seu macho alfa, uma pessoa com força de espírito e de comando, mas que ao invés disso era apenas um covarde que fugia de tudo, com ele até pensando em mudar de assunto para diminuir a sensação de culpa, mas acaba descobrindo que ela nem se daria o direito de gritar com ele,
e no fim revelando que já estava cansada de tudo aquilo. Em seguida, Brian comentava sobre a Lois estar realmente chateada, e por isso achava que as chances do Peter dormir na casinha de cachorro eram altas. Algum tempo depois, Brian se surpreendia ao entrar no quarto do Stewie vendo algo totalmente diferente, com ele falando que não podia beber pois tinha prova para estudar, e revelando que atualmente estava estudando na universidade da faculdade. E em seguida Stewie resolveu mostrar aquelas suas imagens para o Brian. Porém, enquanto Brian só queria falar com ele a respeito de um assunto, Stewie acaba pensando que ele quisesse ser seu colega de quarto, e por fim apresentava aquele novo colega que não falava sua língua. Mas infelizmente Brian acabou não conseguindo falar sobre o assunto. Enquanto isso, com o Peter, como ele ainda estava tentando se redimir pelo que fez naquela noite, acabou tendo a ideia de colocar a Lois nos créditos de um famoso programa dos Estados Unidos. Já um tempo depois, Brian foi confrontar o Stewie sobre uma palavra inusitada escrita no seu peito, e logo descobria que era uma palavra ainda pior, tendo em vista que só havia lido a mesma no espelho. Em seguida ele também descobre que o Stewie daria uma festa, e como já havia percebido que ele foi longe demais com o lance do frigobar, Brian logo revelou que iria tirar o mesmo do seu quarto, porém acaba sendo impedido de fazer aquilo pelo colega do Stewie. Já de noite, Peter chegava ali no quarto com aquele vaso de flores, porém Lois rapidamente suspeitava que o mesmo fosse roubado, pois tinha até mesmo a foto de uma adolescente junto das flores, sem contar também aquela vela com um esqueleto desenhado, fazendo a Lois questionar se era isso que significava para ele, e comentando que um relacionamento deveria crescer com o tempo, e enfim poder ter um senso de significado e também de propósito. Mas revela que depois de todos aqueles anos ao seu lado, ela se sentia tão sem valor quanto uma moeda de 5 centavos, com o Peter questionando se ficaria brava para sempre, e recordando que costumava fazer coisas inusitadas mas sempre era perdoado. No entanto, Lois revela que já havia lhe perdoado, mas que agora não veria ele mais como seu macho alfa, ou como um homem de verdade ou até mesmo como seu marido. Bom, se é assim que você se sente, eu vou pegar minhas coisas e vou embora daqui. Um tempo depois, no Ostra Bêbada, Peter comentava com os amigos sobre o clima hostil que estava em casa, também falando que se pudesse fazer tudo de novo ele a salvaria, pois depois do ocorrido sabia que se tratava de um golfinho e não de um tubarão, com o Quagmire revelando que precisariam fazer com que ele fosse um herói, e o Peter logo percebendo que ele tinha uns dentes bem estranhos, com o Joe também comentando sobre os dentes estranhos dele. Em seguida, Peter acaba percebendo que só precisaria mostrar para Lois que era um herói. Enquanto isso, em casa, Brian se deparava com a maior festa rolando no quarto do Stewie, com ele ficando preocupado por o garoto ainda estar acordado e ainda por cima bêbado. Porém, ao ser confrontado pelo Stewie que estava sendo chato, com ele também questionando aonde aquele Brian de antigamente havia se metido, o que acaba fazendo ele perceber que estava se preocupando demais, e por fim Stewie acabou deixando a porta do frigobar aberta, e então de volta no porto de Quahog. Enquanto Lois ainda não sabia como foi convencida a voltar naquele lugar, Peter comentava que lá no fundo ela sabia que ele a amava, chegando até mesmo a mostrar aquele vídeo que mandou fazer. E outra, fala pra ele que o Pix dele não rolou, então ele vai ter que achar outro jeito de me fazer esse pagamento, tá bom? Se ele estivesse usando aquele chapéu de palha, eu estaria toda molhada. Ao mesmo tempo que Joe percebia que o plano estava funcionando, e o Cleveland esperava que o Peter se lembrasse de fazer a Lois pisar na 18ª prancha, com ele chegando a repetir aquele número diversas vezes, mas acaba se perdendo com a Lois falando outros números enquanto mexia no celular. E ao perceber que ela acabou pulando a prancha planejada, Peter também teve a brilhante ideia de pisar na mesma, mas logo caía na água, com ele percebendo que o Quagmire ainda não estava fingindo ser um tubarão, mas por sorte aquele tubarão de verdade estava vindo na direção deles, o que novamente fazia o Peter entrar em pânico com a situação, até que Lois inesperadamente apareceu ali para salvar o seu marido, e não demorava a descobrir que ele havia planejado quase tudo, porém também revela que não estava brava com ele, pois finalmente havia percebido que o macho alfa na sua vida era ela mesma, e o agradeceu por ter armado aquilo fazendo ela perceber a verdade, e terminava com os dois realizando umas coisas na beira do mar, enquanto seus amigos tranquilamente comiam pipoca assistindo tudo. Já de volta em casa, Peter e Lois ainda estavam comemorando atrasado o aniversário de casamento, com ela até mostrando um diferente comportamento com seu marido, falando para o Brian que tudo ficaria bem, contanto que o Peter soubesse que ela era tudo e ele não era nada. E no fim Brian comentava sobre o Stewie ter ficado acordado até tarde, porém ao ir até seu quarto acabou se deparando com aquela cena assustadora, com ele relembrando que havia dito que o Stewie era muito novo para ter um frigobar. E já no fim do episódio, chegamos a ver aquela sua foto junto dos alunos da universidade da faculdade.